Como é que está essa situação aí, doutor Nazareno? A sua cliente foi detida, né? E, pela que a delegada falou aqui, é uma cadeia de uso da prostituição, de faturamento em cima da prostituição. Imagino eu que esse não seja o pensamento da defesa. Certamente que não. O que acontece é que está se fazendo uma coisa muito grande em cima daquilo que diz de um copo d'água. Na realidade, manter casa de prostituição, induzir pessoas à prostituição é crime. Mas a prostituição em si não é crime. É só ir lá para aquela pracinha da Cepisa, por aquilo lá, que você encontra gente de todo jeito ali. Então não é crime. Agora o que é que acontece, Silas? É um comportamento que vem lá do Código de 1941. Quer dizer, nós estamos com 70 anos que naquela época os conceitos eram completamente diferentes dos atuais. Então o que é que ocorre? É um comportamento que já não teria mais como permanecer como crime. Assim como também o adultério. O adultério, até um tempo desse, era crime. A mulher que traía o marido traía a mulher, era um crime. Mas, de um tempo desse para cá, foi descriminalizado. Então, essa conduta, hoje, de manter casa de prostituição, é uma conduta que ainda permanece. E o legislador trouxe uma coisa muito interessante. Eu gostaria de ler aqui para você a posição de César Roberto Bittencourt. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o falso moralismo impediu o legislador contemporâneo de excluir do ordenamento jurídico brasileiro um tipo penal completamente superado e absolutamente desacreditado, em razão de sua praticamente inaplicabilidade ao longo de quase 7 décadas de vigência. Então, aqui é uma posição, porque nós estamos falando, quando eu falo em direito, eu não estou falando da lei, não. O direito é anterior à lei. O direito é uma ideia muito maior, muito mais abrangente do que a lei, do que a jurisprudência, do que outras coisas. Então, no direito é aquilo que a gente sente que desde o direito natural, quando antes de ser organizado o direito, já existia aquele direito natural. E a gente sente o seguinte, que não podemos confundir moral, direito, entendeu? Não podemos confundir crime, nós não podemos confundir nada disso. Por quê? E nem muito menos pecado. Continua sendo um pecado? É um pecado porque agride uma norma ditada pelo próprio Senhor que veio aqui para nos dar a salvação. Então, é pecado? É pecado, não tenha dúvida, certo? Mas Maria Madalena, quando ia ser apedrejada, o Senhor disse assim: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Sim, doutor. Então, não, mas nós estamos falando aqui. Então, e tem a parte moral. Então, moralmente está errado, de forma cristã está errado, e a lei existe, mas está superada, isso não existe mais, entendeu? Isso é uma coisa que não faz sentido e nem prejudica a sociedade ao ponto de tornar impossível a convivência entre pessoas no mesmo espaço geográfico e no mesmo espaço temporal. Bem, mas hoje ela está positivada, ela é lei. É verdade. E quem explora a prostituição está cometendo um crime para a lei do Brasil. É verdade. É verdade. Agora, nós também não podemos porque Bete Cuscuz saiu muitas vezes, porque quando todo mundo, até os humoristas fazem piada com a Bete Cuscuz, quando se fala em prostituição, nós não... A casa da Bete Cuscuz é uma casa de show, shows e eventos. Já fizeram até a casa das tias. Né? Pois é uma casa de show e eventos. A casa das primas, não tem uma música aí, né? É uma casa de show e eventos. Por exemplo, essa mulher melancia que veio aqui, sim, ela veio. Você ouviu falar que ela transou com alguém lá na casa dela? É possível que ela tenha... Ela veio fazer um show. Agora, se lá dentro elas se encontram, ou ele com ele, ou ela com ele, ou ela com ela, se encontram e de lá vão fazer sexo. Lá não tem sexo? Lá não tem sexo? Pela informação que eu tenho, lá não tem sexo. Agora, é uma casa de show e não deixa de ser uma casa de encontro de pessoas. Não tenho dúvida. Então lá é uma casa de show. E se, agora, encontros em vários locais tem.
e em vários locais se sai para fazer mas sexo. aí diz que ela deixa lá uma caixinha para a Beth. Não, né? aí foi o seguinte, inclusive está no depoimento da Beth. Se quiser eu lhe mostro. Pois não. Ele diz o seguinte, que para manter aquela casa de show, existe um mínimo de consumo por pessoa. Ah. Então, o consumo que aquela mulher tem que fazer com que o cara vá gastar lá é R$120. Porque tem que se pagar garçom, tem que pagar o aluguel da casa que custa R$3.000. Então, como o consumo. Você chega em determinados locais, Sila, você tem que ter um mínimo de consumo. Tanto faz você consumir como não, você tem que pagar aquele consumo. Sim. É só consumo de bebida. Não é a mulher que vai pagar, é o cara que está acompanhando a mulher naquela casa de show que tem que consumir, no mínimo, um determinado valor para poder fazer face às despesas. Mas isso não é legal, né, doutor? O consumo? Sim. Eu não vejo legalidade. É crime também isso aí? Não, eu só não, crime não é. Porque eu estando lá, e o que essa mulher faz para me fazer gastar no mínimo R$120? Numa casa de show, muitas vezes você vai para determinadas casas, não Beth Cussu, mas casa de show de um modo geral, você vai para uma casa dessa, o que é que acontece? Aí diz, o consumo mínimo, tanto, Royer, você paga aquele cover musical. Então você paga. Tanto faz você querer ouvir como não, se tiver o cover musical, tu vai ter que pagar. Então o que é que acontece? Tem que ser mantida aquela casa. E aquela casa tem que ser mantida, não é com dinheiro da prostituição. Lá não paga entrada. Não paga entrada, mas paga um consumo. Um consumo. Teria que ser um consumo mínimo. Para você ir lá assistir os shows da melancia, da jaca, de quem estiver lá. Da moranguinha, quem tiver, viu, Pompom? Você já foi lá, Pompom? Não, né? Então, você precisa pagar o seu consumo. Pagar um consumo mínimo para poder, porque já pensou, uma pessoa vai lá, um artista de fora, aí passa 2, 3, 4 horas e consome uma garrafa de cerveja ou uma Coca-Cola. Não dá. Não dá, ocupa uma mesa. Então, isso aí é o comércio dela, isso aí é a exploração do serviço dela. É exatamente... É a modalidade comercial que ela como usa. Funciona, lá. É isso aí. E eu não vejo, eu mesmo mas não consigo a delegada disse aqui que as meninas lá tem que manter uma média de programas, porque elas dão um percentual do dinheiro delas para a Beth. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu acho que ela talvez não tenha dito isso, Silas. Se ela disse... A delegada? Ela deixou claro isso. Bem aqui, doutor. Claro. Ela acabou de dizer que tinha que ter um percentual. Exatamente. O mínimo de despesa. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. O mínimo de despesa por pessoa que a pessoa teria que consumir para poder estar ocupando uma mesa, para poder estar ocupando um espaço e para assistir o show. Você acha que essa mulher melancia veio de graça para cá? Não, veio. Ou ela veio ser prostituta aqui em Teresina? É. Não tem sentido, é uma casa de show. De graça ela não veio. Também de graça não vem, não. Outras coisas eu vou ficar devendo para responder, né? Agora tem negócio das passagens também? Diz que tem. Negócio do cartão de crédito, que eram clonados e que eram usados... Mas não clonado na casa dela. Clonado por aquela quadrilha oriunda lá de Natal, que o pessoal foi preso de lá. E o que era que eles faziam? Qual era a ligação deles com elas? Eu não sei. O que acontece é o seguinte, havia colocação no mercado de passagens mais baratas. Passagem aéreas mais barata. E quando essa passagem aérea mais barata, a pessoa precisava, mesma coisa daqueles deputados federais, senadores, se lembra não? Que tinha uma pessoa lá dentro, que eles tinham direito a tantas passagens, quando não usavam, as pessoas pegavam e vendiam. E o que é que o parlamentar tinha a ver com isso? Nada, ele nem sabia daquilo. Então, se colocou no mercado algumas passagens, e não sei se isso é o caso da Beth, eu estou só falando aqui, relembrando, mas não é o caso dela, eu não sei se foi ela que comprou, se foi outra pessoa, mas que tenha sido outras pessoas, qualquer que seja, eu estou só explicando, que muitas vezes você compra alguma coisa, você compra pensando que está comprando algo lícito, sem nenhuma maldade. Portanto, o que a lei proíbe não é isso, o que a lei proíbe é aquela intenção. Alguns crimes, o elemento subjetivo é o dolo, isto é, a intenção de cometer aquele crime. Bem, então, e o senhor vai defender usando essa tese de que lá não há exploração da prostituição. A exploração lá é do show. Olha, Silas, eu vou fazer o seguinte, a lei, vamos começar logo da Constituição, ela diz que todos são inocentes. É verdade. Então, se todos são inocentes, não vai ser diferente com a Beth. O que é que acontece? A Beth não tem que provar que é inocente, não, porque ela já é. Todos nós nascemos inocentes, sim. Todos. Eu, você, o seu câmera, todos. Mas o Pompom também é inocente. Mas o que é que acontece? Se alguém está dizendo que isso aconteceu, prove.
Então eu não vou ter o trabalho de dizer que ela é inocente, não, porque quem já diz é muito maior do que eu, que é a Constituição Federal. Ela já é inocente de natureza, entendeu? Pela nossa vocação natural, ela já é inocente. Agora, se alguém está dizendo que ela fez isso, aquilo outro, vamos para a prova. A prova legal. E lá está fechado. Prova ilegal não funciona, que eu não vou deixar. E o estabelecimento dela continua funcionando ou não? Não, em virtude disso aí, está paralisado, está sob investigação, até mesmo porque pode sofrer perícia, a busca tem que ser mais minuciosa, pode fazer o que quiser, em busca de alguma coisa errada. Não vão encontrar arma, não vão encontrar entorpecente, não vão encontrar menor como não encontraram, certo? Vão encontrar, sim, uma pessoa de 60 anos, que é a Beth, que trabalha no ramo de shows. Agora, se lá, durante esse show... Mas lá tinha muita menina nova na hora da prisão, lá não tinha não. Olha, em todo canto tem menina nova e tem menina velha. Eu mesmo vou encontrando pela rua aí, eu passo por velha, passo por nova, isso não caracteriza nada e nem não há também qualquer tipo de ilícito. Aquele monte de menina de fora, estão lá fazendo o quê? Lá na Beth é um hotel também, doutor? Não, motel não é. Eu posso lhe garantir que lá não é motel. Menina do Espírito Santo. Motel que você está dizendo que neste tanto é delegado. Ah, sim, hotel não. Não é. E pelo que eu sei também, lá nesse local não hospeda. As pessoas, é um ponto de encontro, onde vai ter show. E de lá, depois do show, ninguém sabe onde é que vai. Tem nada a ver com a vida dos outros. E não, Beth nunca lucrou com a prostituição. Lucrou com a venda de bebidas, lucrou com os shows que ela faz. Isso aí é a vida dela. Com a prostituição, dizer, você vai transar com aquele cara, o cara vai te dar 500, deixa 200 ou 300. Não existe isso. Isso não existe. Não existe. E se alguém puder, prove. Tem que provar isso. Tem que provar. Não vou precisar dizer que ela é inocente, falta dizer. Ela já é inocente. O senhor pedirá a liberdade dela? Olha, eu vou verificar. Eu estou na fase de conhecer tudo o que aconteceu. Eu estou na fase de ver as justificativas ou a necessidade da prisão. Não precisa nem eu pedir, porque eu tenho certeza que o doutor Almir, justo como é, nós conhecemos o doutor Almir pelas reiteradas decisões justas que ele tem dado. Claro. Se ele verificar a desnecessidade de mantença dessa senhora no cárcere, ele certamente vai liberar antes mesmo que o advogado Nazareno Té o peça ou então peticione pedindo em instância superior. Não vai ser necessário. O doutor Almir vai entender, ele como homem justo vai soltar, não tenho dúvida. Porque o que a delegada disse que lá, as duas casas não é só a da Beth, né? Mas eu preciso mais dizer uma coisa para você. Pois não. Eu sei que praticamente está encerrando nós aqui, mas eu quero dizer a você o seguinte. Mas fique à vontade. Vou dizer. Quando o Estado diz que determinado comportamento é crime, pois não. É porque aquele comportamento é danoso à sociedade. Isso. Independente de ser moral, amoral, de ser religioso ou antirreligioso, independente disso. Não é verdade? E dependendo da quantidade, da ideia de nocividade daquele comportamento, ele sofre em forma abstrata uma pena mínima, é prevista uma pena mínima e uma pena máxima. Por exemplo, um homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos. Por quê? Porque matar alguém é uma coisa terrível. Claro. E vários outros comportamentos, né? Inclusive estupro, que teve a pena alterada, o tráfico de droga também foi aumentado. Por quê? Porque notou-se que isso aí, a quantidade de mal era muito grande.